Olá pessoal, sejam bem-vindos à Ponte dos Livros, e o livro de hoje é a incrível Ilíada, de Homero. Esse é daqueles livros que eu me pergunto por que eu nunca li antes. Porque, pessoal, olha, é um livro que ele não apenas naquela época, ele fazia ali às vezes, por exemplo, da Bíblia hoje. E calma, não estou falando que esse é um livro religioso ou nada do tipo. Eu quero dizer que ele servia de compêndio das regras morais. Hoje em dia, o maior compêndio das regras morais aqui pra gente do Ocidente é a Bíblia. Naquela época, eram a Ilíada e a Odisseia. Então, de repente, a gente, quando pega esse livro para ler, a gente vai descobrindo que toda a fundamentação moral da civilização ocidental também. Que tem muita coisa aqui no livro que a gente vive hoje, que está bem estabelecido e ó, já foi construído naquela época. Então assim, pessoal, mas vamos aos poucos, né? Primeiro, quem é que foi Homero? Homero, ele teria sido um aedo, ele teria sido aí um poeta que teria nascido aproximadamente no século VIII a.C., mas essa Ilíada que a gente conhece hoje, ela só foi compilada no século VI a.C., quando eles compilaram ali em escritos aquilo que o Homero teria cantado, porque naquela época os aedos, os poetas, eles cantavam, havia uma transmissão oral, você falava e as pessoas decoravam aquelas histórias e aí ia passando de geração em geração. Portanto, escrito mesmo foi só no século VI. Uma coisa interessante para falar sobre o Homero, pessoal, é que muitas pessoas discutem a sua existência, se ele era um Homero, se ele era vários Homeros, se ele na verdade era uma mulher, e pode ser que eu esteja errado, mas a maioria dos pesquisadores parece que entrou num consenso de que realmente existiu apenas um Homero só, mas se eu estiver errado, por favor, aqui quem realmente conhece, né, estudou, por favor, pode me corrigir nos comentários. E essa discussão no meio acadêmico é chamada de a questão homérica. Mas antes da gente continuar, pessoal, já deixou o seu like nesse vídeo, já se inscreveu no canal. Se não fez isso, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, para você não perder os próximos vídeos que eu vou lançar por aqui, tá bom? Mas então, sobre o que é que trata exatamente a Ilíada? A Ilíada, pessoal, ela vai ser um recorte ali da Guerra de Troia, que aconteceu por um motivo bem interessante. Prestem bem atenção, olha só. Lá na cidade de Troia, havia um casal que deu luz a um menino chamado Alexandre. Mas foi profetizado para esse menino que ele seria a ruína daquela cidade. Então os pais fizeram aquilo que acontece em vários mitos gregos. Eles não têm coragem de matar a criança, pedem para um empregado X levar a criança ali para longe e fazer o trabalho sujo que eles não querem fazer. E aí esse empregado também não vai ter a coragem de fazer isso. E acontece que ele vai deixar aquela criança ali na floresta e não vai ter coragem de matar. Ele, não, os animais vão matar ou vai morrer sozinho. Esse cara vai sair, mas ele vai ficar de consciência culpada e vai voltar na floresta, encontrar o Alexandre sendo amamentado por... Ou seja, foi a vontade dos deuses que aquela criança ali sobrevivesse. Então aquele cara que trabalhava ali para o rei vai adotar, nunca vai contar para os reis o que ele fez. E aí aquele menino vai crescer ali como um pastor das regiões, ele vai cuidar das ovelhas. Um certo dia acontece que uma das ovelhas vai fugir ali para uma caverna. E quando ele chega lá, ele descobre que foi um artifício dos deuses. Na verdade ali estão três deusas: Afrodite, Hera e Atena. Também tem Hermes que está ali. E aí eles vão explicar o que está acontecendo. Ele está ali, ele foi chamado ali para resolver uma questão que é quem é daquelas três deusas ali a mais bonita. E cada uma das deusas vai oferecer alguma coisa ali para que ele seja convencido, né, ali de dar para elas o prêmio da deusa mais bonita. Hera vai oferecer para ele a glória, né? Vai dizer, olha, se você me escolher, eu vou dar um palácio, você vai ter uma nação inteira, você vai morar num lugar que só perde ali pro próprio Olimpo nos seus dias mais gloriosos. Atena vai dizer, olha, se você me escolher, você vai virar um estrategista, você vai virar um comandante de exércitos, você vai ganhar várias nações para o seu reino, você vai ser muito, muito exaltado. E Afrodite foi assim, olha, se você me escolher, tá vendo essa moça aqui? Ela faz aparecer assim uma imagem da moça, ele fica encantado por aquela imagem. Se você me escolher, essa moça vai ser sua. Ele escolhe a moça. E o que acontece? Aquela moça, ele não sabia, mas já era casada. Então o tempo passa, aquele rapaz vai voltar para casa, vai ser reconhecido como o Alexandre. Aquele pastor que adotou ele deu o nome dele de Paris. E aqui a gente vai encontrar ele sendo chamado de Paris e de Alexandre também. Então depois de alguns desafios, ele vai ser bem recebido em casa, ele vai virar aquele príncipe que estava todo mundo esperando. Massa. Tempo passa e aquele pessoal de Troia vai fazer uma visita aos gregos no reino do Menelau. E o Menelau, ele está casado com Helena.
Quando o Paris, ou Alexandre, bate os olhos na Helena, reconhece imediatamente a imagem da moça que Afrodite tinha prometido para ele. E aí, ela, a Afrodite, contam aqui os mitos, que vai mandar o seu filho, o Cupido, atirar uma flecha ali, ó, e fazer a Helena se apaixonar por ele também. Eles dois se apaixonam arrebatadoramente e Helena e ele tramam ali a fuga. E ele sequestra, entre muitas aspas, porque ela quis ser sequestrada, e ainda vai levar ali parte da fortuna, as suas empregadas, e parte com Paris de volta para Troia. Então, vai começar o quê? A Guerra de Troia. Então os gregos vão reunir amigos, os troianos vão fazer a mesma coisa, e eles dois vão começar a entrar em guerra para poder recuperar a Helena que foi sequestrada. Essa é a Guerra de Troia, tá bom, pessoal? O que a gente vai acompanhar aqui na Ilíada é o final do 9º ano dos 10 anos de guerra que houveram. Então a gente vai acompanhar aqui especificamente o episódio que é da ira de Aquiles. Aquiles, que era um dos gregos, ele vai ter um conflito ali com Agamenon, que é um dos reis gregos que estavam comandando ali os exércitos contra os troianos, e ele vai se indispor com o Agamenon, porque o Agamenon ele vai negar alguns espólios de guerra para o Aquiles. E o que são espólios de guerra? O espólio de guerra é quando você, por exemplo, se você mata o seu adversário, você tem direito a pegar as armas, a ficar com as mulheres, parte do tesouro, enfim, você vai pegar aquilo para você. Aquilo que era do teu adversário agora passa a ser seu. E todo mundo vai receber ali sua parte, menos o Aquiles. Tem uma questão muito grande aqui de honra, que é muito ligada ao orgulho, à vaidade. E o Aquiles, ele vai ser essa representação. Ele vai realmente se posar, ele vai ser muito vaidoso, muito orgulhoso. Ele vai ali cobrar do Agamenon, quase puxando a espada mesmo, que ele dê pra ele aqueles espólios de guerra que ele tanto tem lutado pra ter. O Agamenon, ele vai negar. E o Aquiles ele vai falar assim, tá bom, se você não vai me dar, então eu vou sair da Guerra de Troia. E aí todo mundo fica meio ressabiado, porque tem uma profecia que fala que os gregos só vão ganhar com a ajuda do Aquiles. Se o Aquiles sair, eles não vão obter a vitória contra os troianos. Vai cada um ali pro seu lado chateado. E o Agamenon ainda faz uma coisa, ainda manda ir lá na tenda do Aquiles, ainda buscar, né, outras coisas que ele também tinha, enfim. Esse é o pior a circunstância toda, e o Aquiles ele fica realmente assim chateado da vida. O Aquiles ele então vai pra praia ali perto e ele vai chorar pra mãe dele. A mãe dele é uma deusa do mar, é a Tétis, que era casada com Peleu, que era um humano. Daí Aquiles ser um semideus. O Aquiles vai pedir pra ela, para que ela suba até Zeus, reclamando com ele, pedindo para que os gregos sofram na guerra até que Agamenon devolva ao Aquiles o que ele tomou, e Zeus vai conceder esse pedido. Mas aí, pessoal, sem dar muitos mais spoilers para vocês, eu já falei assim do enredo em geral. A partir daqui a gente vai acompanhar então os gregos contra os troianos lutando, e aqui há descrições realmente gráficas da guerra. A gente vai acompanhar realmente quem matou quem, como foi que matou. Aqui vai ter sangue para tudo quanto é lado, tá bom? Não entregue esse livro aqui pro seu priminho de 5 anos, tá bom? Obrigado. E também vamos acompanhar o envolvimento dos deuses, influenciando tanto os gregos quanto os troianos aqui na guerra. Porque vocês lembram que teve aquela questão lá atrás entre Afrodite, Hera e Atena? Pois é, a Afrodite ainda está ali apoiando os troianos, já que inclusive, né, um dos filhos dela é troiano também, que é o Heitor, né? O Heitor é um dos filhos de Afrodite. E é claro, ela tem interesse em que aquilo que ela determinou funcione, né? E as outras deusas, né, que estavam ali morrendo de inveja porque perderam aquela competição lá atrás, estão ali apoiando com todas as forças os gregos. E aí tem deuses que vão apoiar os gregos, outros que vão apoiar os troianos, e a gente vai ver esses deuses descendo ali para a terra e lutando junto com os humanos, sabe? A gente vai acompanhando os deuses criando ilusões, ou os deuses fazendo com que uma névoa apareça para proteger determinada pessoa, ou deuses se transformando em outras pessoas para falar com os chefes ali dos gregos ou dos troianos, influenciando em momentos decisivos da batalha. Então, pessoal, assim, pensa num livro bem montado, pensa numa história bem feita. Mitologia grega é uma coisa tão gostosa, não tem como a gente não gostar. Mas, bom, por que esse livro aqui é tão importante? Eu falei lá no começo para vocês, vocês se lembram? Que é porque ele vai servir aqui de um compêndio de bases morais ali para o comportamento dos gregos. Então, aqui na batalha, o que vai ser interessante da gente acompanhar é como aqueles guerreiros vão se comportar em batalha, e aqueles que se comportavam com nobreza, com moralidade, com coragem, com virtude, eles vão se sair bem, enquanto aqueles que não se comportam assim vão se dar mal.
Então a gente vai acompanhar aqui vários exemplos, tanto em conversas que existem entre os heróis e os semideuses, como também nas batalhas em si, esses exemplos, sabe, de virtude, de nobreza, de coragem, de humildade também, entrando em conflito com esses vícios. E agora eu vou pegar alguns trechos aqui na obra para servir de exemplo para vocês. Olha só que interessante. São mais poupados na guerra os que sabem morrer briosamente, ao passo que os fugitivos nem glória obterão, nem defesa. Mas seja teu firme propósito o orgulho na alma refrear. É melhor te mostrares em tudo mais brando. A ira, faltora de males, de ti sempre afasta que possam moços e velhos aqueus conceder-te atenção respeitosa. Tal como do Hades as portas, repulsa-me causa a pessoa que na alma esconde o que pensa e outra coisa na voz manifesta. E agora, pessoal, olha só, conselhos sobre escolher amigos. Escutem isso aqui, ó. Nenhum motivo te leva a deixar de escolher o mais digno e o menos apto a apontar por vergonha, talvez, ou respeito, só pela estirpe levado ou, quiçá, por tratar-se de um príncipe. Se os mais valentes guerreiros ficássemos junto das naves, numa emboscada, onde mais se assinala a coragem dos homens e onde melhor se distingue um poltrão de um guerreiro valente, a cor do rosto do vil de momento a momento se altera. De ânimo inquieto no peito, não pode tranquilo manter-se. Dobram-lhe os joelhos, titubeia, mudando de pé toda hora. Batem-lhe os dentes de medo, saltando-lhe dentro do peito o coração, com violência. O corajoso, ao contrário, nem muda de cor, nem se mostra desfalecido, desde a hora em que o posto assumiu da emboscada, só desejando o momento de entrar no combate funesto. Certo, ninguém te faria censura à coragem e ao braço. Mas para que, coração, entregares-te a tais pensamentos? Quem se atreve a lutar desprezando a vontade dos deuses contra um guerreiro que o nume protege, a desgraça se atira. Enfim, pessoal, dei fartos exemplos aqui, entendeu? O livro tá cheio dessas. E olha só, como escolher amigos, companheirismo na batalha, respeito às divindades, né? Respeito à religião, enfim. Deixar o orgulho e a ira de lado, que são coisas que a gente percebe que estão também fundamentadas aqui na nossa sociedade. A gente também vive esses conceitos, né? Então, pessoal, assim, esse aqui é um daqueles livros que forma você. Enquanto você vai lendo, você vai também, sabe, colocando aqueles conceitos e observando aquelas lições para você. Será que eu estou fazendo isso, sabe? Se você faz realmente essa leitura para você prestar atenção no que está lendo, você vai também crescendo junto com a leitura, se você se permitir. É uma leitura que vai formando você, vai formando o seu caráter. Pessoal, é baita de um livro, baita de uma história. Eu curti muito ler aqui também, acompanhar. Tem alguns momentos para que eu confesso para vocês que eu tenho dificuldades aqui de leitura, porque tem um momento aqui no livro, vocês não estranhem não, mas o Homero ele vai descrever pessoa por pessoa ali quem é que vai participar da guerra, então, ou pelo menos ali os líderes, na verdade, né? Me perdoe. E aí vai demorar um pouquinho aquele capítulo, eu não sei se é o 4, se é o 5, mas vai demorar um pouquinho, mas passa, tá? Aguentem, suportem, lá na frente virá a atuação dos deuses, as batalhas, as cenas de ação também, as aventuras, as peripécias, né? E os exemplos aqui dos heróis, né? De coragem ou não, e aí a gente vai aprendendo e vai crescendo com o livro, porque acompanhar aquela listinha realmente, eu confesso pra vocês, eu dei uma gasturazinha, mas eu sobrevivi. Consegui. Outra coisa, pessoal, essa tradução aqui é do Carlos Alberto Nunes, que ele conseguiu fazer uma aproximação muito grande com o que havia lá naquele texto original feito realmente pelo Homero. Ele realmente vai imitar aqui os hexâmetros datílicos. Então, assim, o gosto é que parece que você vai estar sentindo-se mais próximo ali do que o Homero fez, sabe? Mais próximo do autor. Isso é bem interessante. E eu não contei pra vocês, mas eu preciso dizer que esse livro, sim, é uma grande poesia, uma epopeia, né? Como é que eu deixo de falar isso? Que era esse estilo de escrita que era utilizado antigamente para contar ali as histórias dos grandes heróis, seus grandes feitos em batalhas, enfim. Então tem momentos aqui no livro, já que é uma poesia, que é lindo, assim, eu só vou ler uma, tá certo, pessoal? Vão ter descrições realmente violentas aqui, né? Tem momentos que a gente vai, sabe, assim, caraca, tô lendo isso? Mas tem momentos que você, caraca, eu tô lendo isso? É tão bonito, até a forma como ele vai falar, por exemplo, que alguém morreu, ele fala assim, e as sombras tomaram seus olhos. Né? Então, assim, ele não vai falar fulano morreu, ele não é vulgar ao descrever uma morte, entendeu? E ele vai o tempo inteiro fazer comparações com a natureza. Quando ele vai falar, por exemplo, de um movimento de um exército ou de um herói, ele faz analogia com a água ou com animais, e ele vai construindo imagens com a natureza assim que dão força e beleza para o próprio acontecimento em si.
Eu achei bem legal essa parte aqui do livro. Então, pessoal, só para terminar aqui, olha, um trechinho bem bonito para mostrar para vocês essa linguagem poética do livro. Olha só. Como na calma dos ventos se torna o éter límpido e puro, e em torno a lua e as estrelas refugem com brilho indizível, ao se abrir de repente o céu claro e infinito, e os astros todos rebrilham, deixando o pastor enlevado. Do mesmo modo, entre o curso revolto do chanto e os navios, em frente de Ílio, as fogueiras dos troas guerreiros brilhavam. É isso, pessoal. Baita livro. Se vocês ainda não leram a Ilíada, peguem a Ilíada para ler. Tirem, pessoal, tempo para vocês lerem esses grandes livros, sabe? Esses antigos de que todo mundo fala, que todo mundo elogia, e a gente quase nunca lê. Porque sim, vale muito a pena. Então, pessoal, mais um vídeo está chegando ao final. Segue a gente lá no Instagram, que vai, não vai, eu posto alguma coisa com referência às leituras que eu estou fazendo, né? Posto uma foto, algum trecho, alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus vizinhos, seus amigos, sua família, para eles também ficarem conhecendo essa obra maravilhosa, monumental aqui do Homero, que é incrível. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.